muita luta, de muita resistência, mas de muita perseverança, de muita fé. E muitas vezes nós nos vemos cansadas, nós nos vemos abatidas. Isso não quer dizer que nós não somos felizes, mas é porque nós temos um compromisso. Nós geramos alguém para esse mundo. E gerar dá trabalho. Gerar é uma construção. E você sabe que a lagarta, ela antes de se transformar numa borboleta, ela se rasteja. E a lagarta, se você for estudar um pouquinho, quem entende um pouquinho de biologia vai compreender o que eu estou falando. A lagarta, ela precisa comer e comer para sobreviver. Porque a lagarta, ela não tem forças para produzir nada. E às vezes a gente chega ou numa célula, ou num culto, ou numa reunião, onde a palavra vai ser pregada e a palavra transforma, amém? Mas muitas vezes ela chega se arrastando pelos intempéries da vida, pelas situações difíceis da vida. Uma vez que você se torna mãe, você não dorme mais. Se alguém diz para você, você vai ser mãe, parabéns! Daqui a 9 meses seu bebê vai nascer, glória a Deus, é uma vitória. Mas nunca mais você vai dormir aquela noite de sono. E uma coisa eu aprendi com a minha mãe, né? Ela sempre dizia, dorme que o sono alimenta. Dorme que tudo passa. E a coisa que eu mais gosto de fazer, gente, nessa vida, eu vou dizer para vocês. Vocês sabem que eu faço bastante coisa. Mas a que eu mais gosto de fazer, quem sabe? Acertaram, gente! Vocês estão indo lá na minha casa, né? Dar aquela espiadinha. Eu gosto de dormir. E não me culpo por querer gostar de dormir. Porque quanto mais eu durmo, mais eu estou disposta para trabalhar. Dizem, né, por aí que Deus ajuda quem? Mas Deus ajuda a mãe que gosta de dormir também. Porque nós precisamos nos renovar. E o sono faz bem. O sono emagrece. O sono cuida da nossa pele. O sono faz com que a gente tenha boa memória. E depois dos 40, agora já chegando nos 50, a gente sabe que a memória vai falhando. Mas um conselho para as mães. Durmam, porque o sono faz bem para você. E se você chegou aqui como essa lagarta, eu quero dizer que hoje tem um ensino para você, tem uma restauração para a sua vida. Deus quer te posicionar, Deus quer te levantar, Deus quer trazer para você o seu valor, amém? E quando o bebê nasce, que a mãe passa a não dormir mais, não pense que daqui a alguns anos você vai voltar a dormir novamente porque o seu filho cresceu. Porque ele vai crescer, você vai continuar esperando ele voltar. Você vai ficar preocupada, a não ser que você entregue nas mãos do Senhor, e mesmo assim você vai ficar pensando, será que meu filho chegou no seu destino? Será que deu tudo certo? Será que não aconteceu nada no meio do caminho? Essa é uma preocupação natural de uma mãe. Mas escute, Deus está cuidando de todas as coisas. E como mãe e como pastora, e o tema de hoje é o melhor conselho de mãe. E eu quero deixar esse conselho para você. Entregue o seu filho nas mãos do Senhor. Entregue o seu filho, a sua casa nas mãos de Deus. Porque é Ele que tem cuidado de todas as coisas. Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra vai ser ministrada nessa noite. A Tua palavra vai ser ensinada. E, ó Deus, nós não temos como fugir à luz da Tua verdade, à luz da Tua palavra. E quem nós somos, a posição que o Senhor nos colocou. Ó Deus, de mulher, de mãe. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar condições de nós vencermos todos os nossos dias com a nossa fé e a nossa confiança naquele que é poderoso e naquele que pode operar milagres, naquele que pode ouvir e responder às nossas orações e aquele que pode nos trazer descanso. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão por termos um Deus que nos ama e um Deus que tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém? E assim, né, amadas? Mãe só é mãe porque tem filho. E o homem só existe
Porque tem mãe. Porque nasceu uma mãe. Porque todo homem é nascido de uma mulher. Então, homens, aplaudam as mulheres nessa noite. Sejam gratos a Deus pela vida de cada mulher, amém? Glória a Deus. João, capítulo 2, versículo de 1 a 5, eu quero ler com vocês. Diz assim, o tema de hoje é o melhor conselho de mãe. Diga, o melhor conselho de mãe. 3 dias depois, acompanhem comigo, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, o que acabou, irmãos? A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, mãe, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. O que ela falou? Quem foi que falou? A mãe. Conselho de bom. Conselho de mãe é bom ou não é bom? É bom. Presta atenção. Então, se tem uma coisa que é incrível, é o conselho de mãe. Você já ouviu o conselho da sua mãe? Ou da sua avó? Ou de alguém que cuida de você? Quantos aqui já ouviram conselhos? Quantos aqui já obedeceram conselhos? Quantos aqui ignoraram conselhos? Foi cantado aqui que nós recebemos conselhos da nossa mãe. Mas muitas vezes ignoramos o conselho da nossa mãe e temos as consequências de ignorar o conselho, mas mãe nunca desiste de nós. Amém, glória a Deus. Mas aqui aconteceu uma história que o evangelista nos conta. E se tem uma coisa que pode demorar para acontecer, mas acontece, é que o que a mãe fala um dia se concretiza. É ou não é, irmãos? Pode demorar, mas a gente sempre acaba acertando. Alguns chegam a afirmar que toda mãe é uma vidente. Ou eu prefiro dizer, toda mãe é uma profeta. E em casa é assim. Às vezes falo algumas coisas, oriento para algumas coisas, já vem profetizar. Não profetiza na minha vida não, porque às vezes é um conselho. Mas o adolescente, a criança, ela não quer naquela hora ouvir aquilo que ela precisa ouvir. Porque ela não entende. Lá na frente ela vai entender. Aleluia! Então, nós precisamos falar, independente se os nossos filhos vão ouvir ou não. Porque conselho de mãe nunca falha. Ok? Então, as mães, elas são capazes de prever o futuro e advertir os filhos antes de que algo aconteça. E eu relacionei aqui então alguns conselhos mais comuns que as mães dão para os seus filhos, além de algumas frases que a gente cresce ouvindo dentro da nossa casa. E você vai captar algumas delas agora. Por exemplo, não pegue carona, são conselhos, e nem aceite bala de estranhos. Leve agasalho, leve o guarda-chuva também, porque vai chover. Não, vai chover. E aí cai maior pé d'água. Na volta, filho, a gente compra. Está esperando a compra até hoje. Se ele pular no precipício, isso são conselhos de mãe, né? Você vai pular também? Quem aqui já ouviu isso? Você não é todo mundo. Quando você tiver 18 anos, você vai fazer o que quiser, a mãe fala. Porque o filho quer fazer tudo naquela hora, né? Mas só, isso é engraçado, que só porque, é outra frase, tem 18 anos, acha que pode fazer o que quer? Bonitinho. Vai com cuidado, meu filho. Vai com cuidado. Não adianta chorar o leite derramado. Olha os conselhos das mães. Ah, um dia vai sentir minha falta. E vai, gente. Aproveite a sua mãe. Porque um dia você vai sentir falta dela. Ela não vai virar semente. Tá certo? A nossa mãe não vira semente. Um dia, Jesus vai levar. Aproveite agora a sua mãezinha querida. Outra fala, outro conselho de mãe. Eu avisei. Eu avisei, não avisei? Avisei. E agora? Ah, mas eu avisei.
Não dá mole com esse celular. Guarda. E muitas vezes o filho não ouve, acha que pode sair na rua desfilando, né? Isso é mais no dia a dia. E sai por aí, a mãe avisou. Quando chega em casa, cadê o celular, filho? Eu avisei. Quando chegar em algum lugar, me liga. Não é assim os conselhos de mãe, na maioria das vezes? O mais importante de todos esses conselhos, gente, é que as mães estão sempre dispostas a dar um conselho, um puxão de orelha ou uma opiniãozinha para o seu próprio bem. E mãe faz isso até com quem não é filho dela. Mãe faz isso às vezes até com o vizinho. Mãe faz isso com os filhos da igreja, aqueles que ainda estão em crescimento. Quantas mães aqui na igreja já não aconselharam os filhos dos irmãos? Por quê? Porque ama, porque mãe gosta de dar conselho. E é sempre claro, para o nosso próprio diga bem. Então no texto que lemos encontramos o primeiro milagre de Jesus. Foi um milagre que aconteceu ali numa festa de casamento, em Caná da Galileia. E sua mãe de Jesus, que é Maria, e seus discípulos estavam ali naquela reunião, todos presentes. Porque quem é que não gosta de uma festa, né? Quem é que não gosta de estar numa festa de casamento? Então parece que Maria se considerava importante naquele momento. Maria estava numa situação onde ela estava incumbida de fazer com que aquele casamento tivesse êxito, tivesse sucesso, não acontecesse nada de ruim, como se fosse quase uma cerimonialista, preocupada com os detalhes, preocupada com a decoração, preocupada com a chegada da noiva. Assim era a postura de Maria naquele momento. E Maria já estava lá quando Jesus chegou. Jesus chegou depois. Só que durante a festa surgiu um problema. Você sabe qual foi o problema que aconteceu durante a festa? O que acabou? Pois bem, o vinho acabou. E o vinho era muito importante naquela cerimônia, naquela ocasião. E preocupada, Maria foi falar com quem? Maria foi falar com Jesus. Quando você está preocupada, você vai falar com quem? Com o vizinho? Chamar alguém no WhatsApp? Ver alguma mensagem no Instagram? Buscar por alguma profecia aleatória? Ou você vai como Maria procurar quem? Jesus. Maria preocupada foi, Maria ansiosa foi falar com Jesus. E depois de trocarem algumas palavras, ela se virou para os servos daquela festa e deu um conselho. Lembra do nosso tema? Conselho de mãe. Foi dar um conselho que deveria ser ouvido por todas as pessoas do mundo. Qual conselho? Nós lemos no versículo logo no início da nossa ministração aqui. Fazei tudo que ele vos disser. E normalmente nos lembramos desse acontecimento porque a transformação da água em vinho foi uma manifestação do quê? Do poder de Deus, da glória de Deus. Ali foi um milagre. Aliás, foi o quê? O primeiro milagre de Jesus. Esse foi um fato sensacional. Mas o Evangelho de João conta com essa história um episódio, um fato também muito relevante, muito importante, que nós devemos aprender, descobrir, saber, ter revelação e começar a colocar em prática na nossa vida. O que foi? Maria era um vaso precioso e um vaso escolhido de Deus. Quantas mulheres aqui são vasos preciosos e escolhidos de Deus? Digam glória a Deus! Eu também sou. Nós somos chamadas para gerar, nós somos chamadas para criar, nós somos chamadas para educar. E Maria foi chamada para tudo isso, só que ela foi chamada para educar, criar, gerar o próprio Filho de Deus. Então eu queria que nesse momento você lembrasse o que aconteceu, porque lembra que esse foi o primeiro milagre de Jesus, amém? Até esse momento Jesus ele era desconhecido, ele era praticamente uma pessoa normal. Somente Maria tinha de fato aquela verdade, aquela revelação de que ele era uma pessoa diferente. Ele, Jesus, estava começando o quê? O seu ministério. Portanto, ninguém no mundo sabia tanto a respeito de Jesus
quanto Maria. Ela sabia da verdade quanto o seu nascimento milagroso. Ela sabia que ele não tinha pecados e que não falava como outros homens, nem podia ser ensinado porque não necessitava que homem algum ensinasse. Então era alguém muito especial. Então Maria era uma mulher que estava criando alguém que era muito importante, que era muito especial, e esse alguém era o Filho de Deus. Aleluia. Maria então conhecia a capacidade extraordinária que ele tinha, sabe de quê? De resolver problemas. Embora as pessoas não tivessem visto, nem ouvido falar de nenhum milagre, porque até então não havia acontecido nada, Maria sabia, porque Maria era mãe. Maria tinha sido enviada para uma missão, escolhida pelo próprio Deus. Então Maria sabia do poder que Jesus tinha para realizar o quê? Milagres. Realizar algo miraculoso, como providenciar vinho para uma festa de casamento. Olha só que coisa chique. Olha só que coisa grandiosa. Olha só que coisa maravilhosa que aconteceu nesse evento. Maria então, ela tinha confiança profunda do poder de Jesus. A ordem que ela deu aos seus servos foi simples e direta. E eu queria que vocês repetissem comigo essa ordem. Qual foi a ordem que ela deu aos seus servos? Ela apenas disse: tá fraco. Se vocês não aprenderem, vocês não vão fazer tudo o que ele disser. O que ela disse aos seus servos? Amém? Assim então são as nossas mães quando dão alguns conselhos. Elas sabem pela experiência de coisas que nós ainda não sabemos o que vai ser bom para os nossos filhos, para os filhos. Maria sabia algumas coisas muito importantes sobre Jesus e eu queria compartilhar 3 características aqui do que ela sabia a respeito de Jesus. Isso vai abrir a sua mente nessa noite. Não só você mãe, não só você mulher, mas vocês homens, vocês família, vocês casais. Deus vai abrir a sua mente, porque o que ela sabia de tão importante que nós também precisamos saber. Ela sabia que Jesus é Deus. Você tem essa noção na sua vida? Você já parou para pensar em tudo que você já aprendeu na igreja, fora da igreja? Você tem essa consideração na sua vida de que Jesus de fato é Deus? De que Jesus de fato é Filho de Deus? Maria tinha clareza, porque Maria tinha tido uma experiência. Quem aqui já teve experiência com Jesus? Então você também já pode ter essa clareza dentro de você. Diz a lenda que toda mãe sabe quem é o pai da criança. É verdade ou não é? A mulher sabe. A mulher sabe. E eu não vou entrar em outros detalhes porque aí é no curso de casais. Vocês estão convidados a participar. Mas toda mulher sabe quem é o pai da criança. Porque em todas as demandas judiciais sobre paternidade, em que exige o exame de DNA, é sempre quem que pede a prova? O pai. É sempre o pai querendo saber se esse filho é meu, se esse filho é dele. Mas a mãe, ela sabe o pai do filho que ela está gerando. Aleluia. Por quê? Porque normalmente essa mãe sabe exatamente quem é o pai. E Maria, quando ficou grávida, ela sabia, mesmo que isso nunca tivesse acontecido na história humana, que Jesus não era fruto de homem, mas que ele fora gerado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Maria nunca tinha coabitado com José. Maria nunca tinha tido um relacionamento sexual com José. Mas ela sabia que o que havia sido gerado dentro do ventre dela vinha do próprio Deus, vinha do Espírito Santo. E isso fica bem claro, porque quando o anjo lhe deu a notícia, todo mundo conhece um pouquinho dessa história.
o anjo lhe deu a notícia de que ela se encontrava grávida, ela deu uma resposta justa. Ela deu uma resposta precisa para o anjo. Lucas capítulo 1, versículo 34, eu não sei se está aí. Ok. Então disse Maria a quem? Então disse Maria a quem? Como será isto? Pois não tenho relação com quem? Com homem algum. Não fiz o curso dos radicais, dos casais radicais da Manaim. Não aprendi como funciona isso. Nem me dei a casamento. Eita, anjo, o que está acontecendo? José, então, diante dessa notícia, não conseguiu o quê? Absorver tudo naquele começo, aquela história, aquela nova história. A família poderia questionar a moral de Maria. Os vizinhos poderiam acusá-la de ser uma mulher infiel. Mas Maria tinha plena convicção de que aquela gravidez não era fruto de uma relação sexual com qualquer homem ou homem algum. E o evangelista Lucas diz lá no texto o seguinte, ele deixa registrado o seguinte, quando o anjo aparece a Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Além disso, amados, o evangelista Mateus, porque nós precisamos falar do que foi registrado. O evangelista Mateus também deixa bem claro que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pode colocar lá. Isso aí. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, o que vocês precisam entender? O que Maria entendia que Jesus era Deus. Porque Jesus não tinha o sangue de José, nem o sangue de Maria. Jesus não era um descendente de Adão, como é todos os homens que nascem na terra. Jesus é o Deus, homem, o verbo vivo de Deus. Do começo ao fim, as escrituras afirmam claramente que Jesus é Deus. Uma das passagens mais conhecidas é a profecia do profeta Isaías sobre o nascimento miraculoso de Jesus, dizendo que o seu nome seria Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Aleluia, Isaías 7,14. E da mesma forma, o Novo Testamento do Evangelho de João declaram essa verdade. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e andou entre nós. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Um dia, o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos: o que eles estão dizendo quem eu sou? Porque as pessoas demoravam em acreditar que Jesus era Deus. Só que uns diziam assim, aí falaram, para Jesus, falaram assim, a resposta deles. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros ainda dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Então, amados, naquela época todos tinham uma visão mística acerca de Jesus. Só que hoje, nesse mundo tão atual, tão cheio de conhecimento, tão cheio de acesso à informação, à Bíblia disponível, muitas pessoas ensinando tantas coisas, ainda existe uma postura mística a respeito de Jesus. As pessoas hoje também consideram Jesus, sabe o quê? Um grande mestre, não que ele não seja, mas Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus, ele não é somente um grande mestre. Muitos consideram Jesus hoje por uma condição mística, um guru religioso. Muitos consideram Jesus um líder exemplar. Mas essa visão, entenda, escute isso. Essa visão mística a respeito de Jesus não levará o homem, não levará o ser humano, não levará ninguém
a ter uma vida transformada. Nós só podemos ter a nossa vida transformada quando nós crermos e entendermos como Maria o fez. E dizer e declarar e saber que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! A revelação que todo homem precisa para que a sua vida seja transformada é que Jesus é Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus é Deus. Amém? Deixa Ele ser Deus na sua vida, porque Ele é Deus e Ele sempre será. Ele é o Cristo vivo de Deus, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos o poder, a sua glória, como a do unigênito do Pai, aleluia. Por isso, quando nós o adoramos, nós podemos cantar: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Porque nós podemos cantar? Porque Ele é Deus. Só Ele é digno, só Ele é o Filho de Deus, aleluia. Porque somente um Deus pode ser adorado dessa forma. E Maria sabia disso, ela sabia que Jesus não era como os demais homens. Será que você tem comparado Jesus a alguns outros homens? Outros homens têm sido mais importantes para você do que Jesus? Outras pessoas têm tomado o lugar de Jesus na sua vida, sendo Ele Deus? Sendo Ele o Criador, sendo Ele o seu Pai? E por isso Maria disse o seguinte: fazei tudo o que Ele disser. Esse é o conselho de mãe. Segundo, o que ela sabia? Ela sabia que Jesus tem poder para operar milagres. A primeira coisa que Maria sabia acerca de Jesus é que Ele é Deus, porque Ele era, mais do que ninguém, sabia como tinha ela sido engravidado. Por isso ela tinha essa certeza, essa convicção. Mas a segunda coisa que ela sabia, e que os demais convidados da festa, daquele casamento não sabia, é que Jesus tinha o poder, tem o poder de operar milagres. Imagine o constrangimento para o casal de noivos, para a sua família, se algum elemento importante de uma festa, acabou, não tem mais, não temos mais o que servir, ainda mais quando se fala de vinho. Vinho simboliza a alegria. É como se naquele casamento a alegria tivesse acabado. Só que para Maria isso seria impossível. Ela precisava dar um jeito de providenciar. E aí a festa naquele momento ficou comprometida, porque o vinho acabou, a alegria acabou. E Jesus não tinha realizado ainda nenhum milagre. E ninguém ali sabia do que Jesus era capaz de fazer. Nem mesmo os donos da festa tinham noção da importância daquele convidado naquele lugar. Mas Maria sabia que Ele estava neste mundo para ajudar as pessoas. Maria sabia que Ele veio nos trazer vida plena e em abundância. Por isso Ele disse àquelas pessoas: ela disse: vai e faça tudo o que Ele vos disser. E por que Maria sabia? Porque quando um anjo anunciou para ela que ela ia dar à luz a uma criança, esse anjo anunciou e deixou bem claro para ela que essa criança se chamaria Jesus. E Jesus tem um significado. Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33 diz assim, acompanhe lá. O anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria sabia que podia falar para qualquer pessoa obedecer às ordens de Jesus. Ainda que ninguém o conhecesse, Maria sabia da sua origem, Maria sabia da sua natureza, Maria sabia de onde ele tinha vindo.
Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então, quando surgiu o problema na festa, Maria se lembrou, diga, se lembrou. Tem coisas na nossa vida que Deus vai nos fazer lembrar, amados. Deus vai fazer você lembrar para que você recorra às promessas, para que você recorra às palavras que foram liberadas sobre a sua vida, para que você recorra ao primeiro amor, para que você recorra aos braços do Pai, para que você recorra àquele que pode te dar a resposta que você precisa e resolver o teu problema. Então Maria lembrou das palavras do anjo, ela sabia que Jesus não era apenas um homem comum da Galileia, ela sabia que ele era grande porque ele era Deus e que ele teria um reino que jamais ia acabar, jamais teria fim. Tem muitas pessoas, escute, que até acreditam que Jesus é Deus, mas nunca experimentaram do seu poder. Será que nós somos essas pessoas que acreditamos em Deus, mas no nosso dia a dia nós não temos experiências com Ele? Todos os dias nós precisamos viver um milagre. Nem que seja um pequeno milagre, nós precisamos viver um milagre, isso é ter experiências, não basta acreditar somente que Jesus é Deus, nós precisamos viver experiências com Deus e experimentar o seu poder. E porque Ele tem poder, precisamos aplicar a fé nele, para que a gente possa experimentar um milagre. Onde você tem aplicado a sua fé? Muita gente aplica a fé em Maria, você sabia disso? As pessoas religiosas, os místicos, porque se eu orar, se eu rezar para Maria, Jesus vai responder. Não, Maria não tem esse poder. Amém? Você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Maria não aplicou a fé dela nela mesma. Maria aplicou a fé dela em quem poderia resolver. Quem é que poderia resolver? Jesus. Ok? Por isso ela disse, eu vou repetir mais uma vez, ela disse aos seus servos, fazei tudo o que ele vos pedir, fazei tudo o que ele disser. E quando Jesus ordenou que enchessem as talhas, eles imediatamente, o que fizeram? Obedeceram, graças a Deus. E isso é maravilhoso na palavra de Deus. Quando a fé de um homem, quando a fé de uma mulher, quando a fé de uma mãe se choca, se encontra, se cruza com o poder de Deus, o milagre acontece. A sua fé está chocando, casando com o quê? No vazio, no espaço, no que você vê, no que você ouve, nas circunstâncias da vida. Onde você está centralizando e focando a sua fé, tem milagre para você hoje. Aquele que te vê nessa noite, aquele que te assiste, aquele que está dentro de você, o Espírito Santo e o seu poder, é capaz, junto com a sua fé, de fazer coisas grandiosas na sua vida. E às vezes aquilo que é pequeno para você, que você acha tão pequeno, Deus quer resolver também. Deus quer resolver o grande. Então, desde coisas pequenas ou coisas grandes, Deus está disponível por causa da sua fé nele, para atender aquilo que está no seu coração. Isso irmãos, é viver no sobrenatural. Isso é viver uma vida de glória. Não glória pessoal para você se promover, mas é você poder manifestar a glória de Deus nessa terra. Onde você tem colocado a sua fé? Maria sabia que não podia colocar a fé nela mesma, mas Maria sabia que podia colocar a fé no Filho de Deus. Porque só Ele pode operar milagre. Então, Jesus, Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e sempre. E eu vou dizer uma coisa para você, você já sabe, você já ouviu sobre isso, mas eu vou repetir porque às vezes você esqueceu. E eu não quero que você saia dessa noite aqui se rastejando como uma lagarta. Eu quero que você saia daqui nessa noite voando como uma borboleta, colorindo a vida, dando cores a dias cinzas. É assim que o meu coração deseja nessa noite. Então Ele ainda transforma a água em vinho e você vai dizer amém. Se você crê, diga amém. Amém? Ele ainda restaura casamentos. Ele ainda liberta o homem dos seus vícios. Ele ainda remove a opressão do pecado. Ele ainda cura. Ele ainda perdoa.
Aleluia! E ele mesmo falou acerca de si aos seus discípulos. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz o seguinte, vamos ler aqui. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então nosso Deus continua realizando milagres, assim como Ele fez na festa em Caná da Galileia. Naquela festa de casamento, Ele vai fazer na tua casa. Ele vai fazer no teu casamento, Ele vai fazer na vida dos teus filhos. Nosso Deus não é como os deuses falsos desse mundo. E como são, pastor, os deuses falsos desse mundo? Eu vou dizer para vocês, os deuses falsos desse mundo tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Está lá em Salmos capítulo 115. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles, os que os fazem e os quanto neles confiam. Os deuses deste mundo não têm nenhum poder, porque não falam, não escutam, não tocam, mas o nosso Deus tem poder de operar milagres. Onde está o teu Deus? Diz Salmo 115. As pessoas estão perguntando, onde está o teu Deus? Onde? Se eu não cantar, não sou eu. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde? Salmo 115. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu... Suas mães... Salmo 115, você está declarando o que diz a palavra. O meu Deus está no céu e também está no meu coração. Por isso meu coração se enche de fé. Por isso meu coração se enche de coragem. Por isso meu coração se enche de ousadia. E por isso pode acontecer o que for, eu estarei de pé. No dia seguinte eu me levantarei. Eu enxugarei as minhas lágrimas. Tomarei o meu banho. Vestirei uma nova roupa e continuarei na batalha. Aleluia! Porque isso é caminhar crendo que Deus é poderoso para operar milagres. Aleluia! Glória a Deus. Sem Jesus, o problema daquele casamento não teria sido resolvido. Jesus pode resolver o problema do seu casamento. Jesus pode operar um milagre na vida do seu filho. Oi, Verônica. A decoração não pode cair, tá? Se cair é porque estamos ao vivo. Ele pode tirar você desse caos de opressão, de solidão. Ele pode remover essa tristeza da sua alma. Ele pode restaurar a alegria do seu coração. Portanto, ouça o conselho de Maria. Qual foi? Dessa mãe bem-aventurada. Olhe para Jesus, fale com Jesus, faça tudo o que Ele disser para você fazer. E onde está escrito? Na palavra. Nós não precisamos ler a palavra para subir aqui e pregar. Eu não posso viver essa vida. Eu leio a palavra porque ela é alimento para a minha vida. Eu não subo aqui e me preparo somente para contar uma história. Ou falar algo da parte de Deus com certeza para o seu coração. Eu leio a palavra e vivo porque eu quero saber o que o Espírito Santo quer que eu faça. E a Bíblia diz todas as coisas. E se você quer aprender, leia a palavra e você vai saber o que Deus está dizendo para você saber. E último, para a gente encerrar, ela sabia que Ele é o Salvador. Você pode dar um glória a Deus? Mulherada, mães, você precisa entender que Jesus é o teu Salvador na hora do perrengue, na hora da dificuldade, na hora que o bebê não dorme, na hora que o filho sai, na hora que tem que providenciar a nutrição, a comida, o alimento. Jesus te salva. Jesus está contigo, te ajudando. Calma. Não precise ficar retada, bichinha. Às vezes a gente fica meio nervosa, né? Hoje mesmo em casa,
Eu falei, mas é coisa de mãe. Por quê? Eu estava tentando estudar a palavra, né? Me preparando. Aí uma chama, outra chama. Aí assim, eu não fui com essa calma toda, tá, gente? Eu sou ser humano e eu não vou mentir para os irmãos. E aí eu falei, caramba, eu não posso nem estudar a palavra. Aí os religiosos, né, vão dizer assim, nossa, essa pastora largou a palavra para atender a filha, porque a minha cachorrinha estava com uma ferida na perninha não, perna, na pata, é perna, né? É perna de cachorro? É perna. E aí estava sangrando. Aí algum religioso pode dizer assim, nossa, mas ela deixou de estudar a palavra para ir socorrer a sangria da perninha da cachorra. Sim, fui socorrer, porque o Deus da palavra habita dentro de mim. Ele está em mim, onde eu vou a palavra vai comigo. E eu socorri a bichinha, estanquei o sangue. Mas assim, eu não fui calma, né? Porque eu fiquei nervosa com a filha. Porque a filha podia resolver o problema. Mas chamou a mãe. Por quê? É missão de mãe. E aí a gente tem que estar pronta para todas as coisas. Amém? E nem por causa disso a gente deixa de buscar a Deus, de ouvir a Deus, de estar na presença de Deus. Aleluia! Então Maria sabia que Ele era o Salvador. Maria sabia também que Ele poderia operar milagres. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Observe que a Bíblia diz que Maria deveria colocar o nome dele de quem? Jesus. Jesus significa Salvador. Diga amém. E a palavra salvação vem do sozo e significa que você é livre completamente, não só do inferno, da condenação, dos seus pecados. Isso seria muito pouco, embora, né, quem é que não quer ser livre do inferno? Mas a palavra sozo para a gente viver aqui nessa terra é muito mais poderosa, vai muito mais além. Então a palavra salvação, o que vem através do nome de Jesus para nós, significa que sozo é o nosso resgate. Diga amém. Você foi resgatado, é a nossa remissão, é a remissão de alguém que está sofrendo. Sozo é cura para o nosso corpo. Sozo é cura para alguém que está enfermo. Sozo é pôr em liberdade alguém que está sem proteção, sem prosperidade, sem paz, sem alegria. Sozo é remédio. E Jesus veio trazer isso para mim e para você, amém? Então, todos que estão aqui, mas em especial as mães que nos assistem, Jesus é o teu remédio. Jesus é o teu descanso, Jesus é o teu consolo, Jesus é o teu amigo, Jesus está contigo. Quando Pedro estava andando sobre as águas, diz lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, diz que ele teve medo, e quando ele disse, Senhor, e Jesus vinha vindo em sua direção, e Jesus o pegou pelas mãos. Quando Pedro chamou por Jesus, Pedro estava chamando por socorro. E quem veio ao encontro de Pedro? Jesus. E esse sozo, essa salvação veio de encontro. Então Maria sabia que Jesus é o Salvador. Então faça tudo o que Ele disser. Há muitas pessoas que atribuem a Maria o mesmo poder de Jesus, né? Muitas pessoas falam assim, peça para a mãe, né? Rezem para a mãe, que o filho responde. Isso não é verdade. Amém? Nós só podemos pedir se for em nome de Jesus. Então não atribui Maria como tomando o lugar de Jesus. Até porque se Maria tivesse o mesmo poder de Jesus, ela teria feito o que naquela festa? Transformado a água em vinho. Mas porque ela não tinha nenhum poder, ela recorreu ao Salvador, aquele que podia resolver todos os seus problemas. Então, não peça nada para Maria. Muitos, né, nos acusam, ficam chateados com a gente que é cristão, porque acham que nós não amamos Maria. Nós amamos Maria, até porque Maria foi chamada de a mais bem feliz, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Nós amamos sim.
Mas nós temos Jesus como nosso Senhor e não Maria. Nós aplicamos a nossa fé em Jesus e não em Maria. Então todo cristão sabe que Maria teve o privilégio de gerar Jesus. Eu, sendo mãe, eu tive o privilégio de gerar 2 filhas e carregar 2 filhas dentro de mim. Agora imagine se eu tivesse sido escolhida por Deus para gerar Jesus. Eu seria muito feliz. Eu seria mais que feliz, assim como foi Maria. Mas nem por isso me daria o direito de ser adorada, de ser idolatrada. Amém? Por quê? Porque o único que deve ser adorado e amado, e honrado, e respeitado é Jesus, ok? Até porque eu vou dizer algo para vocês. Quando as pessoas batem na tecla de que pedindo para Maria, Jesus atende. Se você vir um prédio, ver um prédio pegando fogo, você vai chamar o bombeiro ou a mãe do bombeiro? Respondam, gente. Se seu carro tiver um problema, você vai chamar o mecânico ou a mãe do mecânico? Se seu filho adoecer, você vai chamar um médico ou você vai chamar a mãe do médico? Se você estiver numa praia, se afogando, precisar de socorro, você vai chamar o salva-vidas? Pode chamar até o meu irmão, que ele é salva-vidas também. Você vai chamar um salva-vidas ou você vai chamar a mãe do salva-vidas? Então, se alguém precisar de salvação, ela deve ir até quem? A mãe de Jesus ou até Jesus? Até Jesus, porque é Jesus o único que pode lhe dar a salvação. Terminando aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amadas, conselho de mãe é tudo. E o conselho que Maria disse àqueles servos daquela festa e que funcionou foi: fazei tudo o que ele vos disser. E hoje em especial, comemorando o Dia das Mães, eu quero desafiar você a ouvir o conselho dessa mulher, dessa mãe bem-aventurada, a mãe de todas, que deixou um exemplo, que deixou um legado para nós. Quando você estiver precisando de um milagre, não hesite em seu coração. Amém, mães? Não titubeie, não fique, Acredite, ouça as palavras de Maria como um ensinamento, como um conselho de uma mãe que foi forte, que venceu o preconceito, venceu aquele momento difícil de gerar um filho sem ter um relacionamento sexual. Como é que ela iria explicar tudo isso? Pega o conselho dessa mãe, ok? Pega as palavras, deixa essas palavras ecoar no seu coração. E lembre o que ela disse àqueles servos: fazei tudo o que ele disser. Amém? Jesus tem muito a dizer. Jesus tem muito a nos ensinar. E nós temos que ter um coração ensinável para aprender. Ele diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Nada é impossível ao que crê. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como nas bodas em Caná da Galileia, o Senhor deseja operar um grande milagre na sua vida hoje. Naquela festa foram litros e mais litros. Estudiosos ainda dizem que foram mais de 450 litros de água para serem transformados sobrenaturalmente em vinho. Ou seja, Jesus pode fazer algo tão poderoso e tão milagroso na sua vida que você mesmo se surpreenderá. Assim como foram surpreendidos
aqueles convidados da festa, com o tamanho milagre que aconteceu. Deus quer realizar milagres na sua casa. Deus quer realizar milagres na sua vida. Eu queria chamar todas as mães para virem aqui na frente. As mães? Tem mãe aqui hoje? Então eu vou chamar todas as mães para virem aqui na frente. Aleluia. Você quer o meu conselho de mãe também? Você quer o meu conselho como pastora? Eu quero dizer para você que tem vinho novo hoje aqui. Amém? Tem vinho novo para você. Tem renovo. Tem renovo. Alegra o teu coração. Não deixe, sabe, o diabo roubar da sua vida a alegria que Deus já te deu. Não deixe o diabo fazer você permanecer rastejando como uma lagarta. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi. Não foi. Eu declaro que você é mais que vencedor, amém? Se tem alguém aqui com um fardo pesado, tem alguém que pode carregar por você. Se tem alguém aqui se sentindo enfadada, sabe, cheia de dores, entristecida, tem alguém que pode mudar a sua vida. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Tem uma pessoa dizendo para você aqui nessa noite. Essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. E Jesus também diz para você nessa noite: eu sou Jesus. E eu te amo. E eu te amo. Por que afliges a tua alma? Por que preocupas o teu coração? Descansa em mim. Descansa em mim. Sou eu que vejo e faço acontecer tudo que é bom. Então, se algo não está bom na sua vida, ore para aquele que pode transformar a água em vinho. Ele pode transformar o que é mal, o que está dando errado, o caos, a escassez. Ele pode transformar. E Ele está aqui nessa noite para dizer isso. Tem algumas mulheres aqui precisando ouvir isso. Aliás, todas nós precisamos dessa palavra todos os dias. Porque em meio à nossa vida, e eu posso falar isso como mãe, talvez por isso, né, eu estou aqui hoje à noite com vocês. Porque é de mãe para mãe. Só mãe sabe. É ou não é? O que é passar dificuldades. Só mãe sabe o que é cuidar de uma casa. Às vezes, vou falar que marido tampe os ouvidos, mas o marido às vezes não sabe o valor de uma mãe. O marido não sabe o preço que uma mãe paga para cuidar de uma casa. O marido não sabe, o pai não sabe o quanto uma mãe faz para fazer com que o filho tenha êxito na sua vida. Não que o pai não deseje isso ao filho, mas a mãe é diferente. A mãe chora, a mãe se sente sozinha, às vezes a mãe se sente incapaz. Se você se sentiu incapaz ou se sente incapaz, eu também me sinto incapaz. Mas quem dá a capacidade é o Espírito Santo. Ainda que você vá lá no teu secreto, ainda que você dobre os teus joelhos, chore diante daquele que pode te ajudar. Aprenda a lição de hoje, lição de casa. Faça tudo o que Ele disser. E Ele está dizendo: se encontre comigo. No secreto fale comigo. Chore para mim. Eu te ouvirei. Eu te escutarei. E eu, Ele, Deus, responderei às tuas orações. Eu pegarei o teu fardo e colocarei sobre você o meu, que é mais leve. Tirarei de você o fardo pesado, cansado.
Você não nasceu para viver todos os dias debaixo de opressão, pressão, preocupação. Você nasceu para ser essa mãe maravilhosa que você é. E mãe é diferente uma das outras. Não se compare com a sua vizinha, não se compare comigo, não se compare com ninguém. Porque mãe é única. E você é única. Você é uma maravilhosa mãe, sendo mãe do seu próprio filho. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar por vocês. E essa oração eu vou pedir para o pastor fazer, porque eu quero receber também na minha vida, porque eu sou mãe. Porque somos, aí o mundo prega, né, que as mulheres são fortes. A Bíblia diz que nós somos o vaso mais frágil. Essa força que o mundo fala e que nós podemos ter, não é a força do empoderamento feminino, do empoderamento da mulher. É a força do Espírito Santo dentro de cada uma de nós. Saiba disso. Nunca permita e aceite o empoderamento que o mundo traz. Porque você é diferente. Você é de Deus. Se você é forte, é porque o Espírito de Deus é a tua força. E Ele te faz forte. Porque Deus nos criou e Deus não pode mudar essa nossa característica. Deus nos criou para sermos frágeis. Porque quando somos frágeis, somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Somos atentas, somos ligadas, somos conectadas. Por isso que a mulher tem as suas impressões. A mulher tem dentro dela, né, aquela sensação que o mundo diz que é o tal do sexto sentido. Nós podemos dizer, é a visitação do Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Vamos, feche os seus olhos. Se apresente diante de Deus. Fale com o Espírito Santo agora. Você vai ser ministrado. O pessoal do louvor pode subir. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero deixar uma palavra com todas vocês. Descanse no Senhor. Amém. Lance o teu fardo sobre Ele. Não carregue condenação, não carregue culpa. Amém. Viva no descanso de Deus, porque quando nós descansamos no Senhor, é quando Ele opera o milagre. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, levantasse as mãos para essas mulheres. Talvez aqui esteja a sua mãe, ou a sua avó, ou alguém que tem sido uma bênção para a sua vida. Libere uma palavra de Deus sobre essas mulheres. Vocês são fortes no Senhor. Vocês são fortes em Cristo. Vocês são fortes em Jesus. Pai, eu quero abençoar agora em nome de Jesus cada uma dessas mulheres, ó Pai. Essas mulheres que têm recebido uma grande missão, gerar filhos para a glória de Deus. Pai, são mulheres diferentes. Algumas são mães novas, algumas já são avós, algumas, ó Pai, têm filhos crianças, outros adolescentes, já casados, mas todas elas têm, ó Pai, cumprido sua missão diante de Ti. E eu oro para que elas recebam da parte do Senhor descanso, paz, alegria, vida, que o Senhor as sustente, que o Senhor as conforte, que o Senhor as abençoe, que o Senhor renove o espírito, a alma e o corpo de cada uma delas, em nome de Jesus. Que elas desfrutem do Teu favor, Senhor, que sobre elas não exista nenhuma condenação, nenhuma culpa, Pai, que elas não vivam debaixo de medo, que elas não vivam debaixo de angústia, que elas não vivam debaixo de depressão, mas que elas possam desfrutar do descanso completo e pleno do Senhor. Cura a sua alma, cura as suas emoções, que o Teu Espírito as encha de vida, Pai. E se há aqui entre nós alguma mulher que deseja ser a mãe,
mas não pode, por alguma questão física, eu creio que o Senhor é poderoso para curar. E eu oro para que o Senhor cure. Eu oro para que o Senhor cure, para a glória de Deus, e o teu nome seja sempre exaltada. Pai, certa vez Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Eu gostaria que vocês, mães, dissessem isso: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.